Bom, para quem não me conhece, então, eu não sou pastora. Eu sou só uma mãe que frequenta aqui há muito tempo. E fui convidada e, como eu disse, né, com muito temor e tremor, eu aceitei esse desafio de trazer uma palavra para vocês. Mas não é fácil estar aqui na frente de tanta gente. E é claro que eu fiz uma cola, né, porque senão ia dar aquele branco e não ia sair nada. Então, quando eu comecei a pensar, né, sobre o que eu podia trazer para refletir aqui com vocês, eu pensei em trazer um exercício daquilo que está muito em moda falar hoje, né, que é um exercício de empatia. A palavra empatia está na moda, né? E então eu quero convidar vocês para se colocar no lugar de algumas mulheres que estão na Bíblia, e tentar pensar, tentar imaginar o que passou pelo coração delas em alguns momentos específicos, né, que eu vou trazer aqui. E quando eu comecei a pensar sobre isso, me veio um ditado muito popular em mente, que fala que ser mãe é padecer no paraíso. E eu fiquei pensando que a representação que a gente tem de paraíso é de um lugar totalmente bom, né, onde a gente pode viver em paz e confortavelmente. Enquanto que padecer, por definição, significa sofrer males e situações desfavoráveis, né? A gente procurando lá no dicionário aparece isso. Então, se a gente for levar o ditado a sério, né, a gente pode concluir que a maternidade nos coloca numa situação muitas vezes contraditória. É um lugar em que amamos estar, mas no qual algumas situações podem ser desfavoráveis e de sofrimento. E aí eu comecei já com a primeira mãe, né, com Eva. Se alguém podia dizer que conheceu o paraíso, foi Eva, né? Ela vivia lá juntamente com seu marido, mas ela foi expulsa pelo pecado da desobediência. E, como punição, ela teve as dores do parto multiplicadas. Parei para pensar sobre isso, então, porque até eu me preparar para esse estudo, eu pensava que, então, quer dizer que antes disso a gente não tinha dores no parto. Mas não é bem isso que fala, né? Fala que as dores foram multiplicadas. Então, sim, eu acho que o parto traria dores. Mas Eva teve filhos com dores multiplicadas. E assim começou o primeiro casal, né? Cheio de desafios. E a primeira mãe, a mãe de todos nós, teve seus filhos, então, com dores multiplicadas. Mas, seguindo a história de Eva, a gente descobre que ela teve 2 filhos, Caim e Abel, os primeiros, né? E que eles foram os protagonistas do primeiro homicídio da história. E aí eu fico pensando, como ficou o coração de Eva com a notícia de que seu filho Caim tinha matado uma pessoa e se tornado um assassino. Pior, como será que ficou o coração de Eva ao descobrir que a vítima desse crime era seu outro filho, Abel? Eu acho que essa dor ninguém consegue imaginar. Eu acho que é a pior dor que uma mãe pode experimentar. E eu fiquei pensando, seria isso padecer no paraíso? Mas a Bíblia nos relata o caso de muitas outras mães e mulheres que, milagrosamente, conseguiram ser mães porque elas eram consideradas estéreis. E uma delas já foi até representada aqui, né, Sara. E eu vou falar um pouquinho de Sara, partindo da onde eles pararam. Parece até que foi combinado, né?
E depois eu gostaria de comentar um pouquinho com você sobre Rebeca e um pouquinho sobre Ana, para citar algumas desse grupo de mulheres que foram mães, apesar de serem consideradas estéreis, né? Bom, eu sou mãe de 3 filhos, 2 mulheres já e um homem. Eu engravidei com facilidade, eu não tive dificuldade para engravidar. E eu, mesmo assim, toda notícia de gravidez eu me senti muito agraciada por Deus. Então, eu fico imaginando como é a notícia de estar grávida para uma mulher que era considerada estéril. Para uma mulher que já estava com a idade avançada e que achava que não ia mais conseguir gerar um filho. Essas mulheres, elas suportaram muitas humilhações, porque elas viviam numa época em que a mulher tinha a missão de ser mãe, de gerar filhos. Esse era considerado o objetivo principal da vida delas. Então, uma mulher que não podia gerar filhos era praticamente considerada uma mulher que não servia para nada. Então, ela era muitas vezes alvo de zombaria de outras mulheres, suportavam muitas humilhações, e também, muitas delas, assim como Sara fez, tinham que suportar ver seus maridos gerando filhos com outras mulheres, porque era permitido naquele contexto. Mas, enfim, a gente viu que Sara, enfim, teve um filho, por milagre. Mas acontece, né, que os filhos nascem, crescem, e, inevitavelmente, a maternidade nos mostra uma face não tão romântica. Olhando de perto para a vida dessas mulheres, né, a gente vê que Sara foi agraciada com o seu filho. Terminamos aqui o teatro com essa graça, mas, andando um pouco mais na história, a gente vê que Sara começou a se sentir incomodada com aquela situação de Abraão ter um filho fora do casamento, e agora tinha o filho dela, e existe um sentimento meio de competição ali. E diz a Bíblia que, no desmame de Isaac, Ismael zombou disso. E Sara não suportou. É uma espécie de bullying ali que estava acontecendo dentro de casa. E Sara não suportou, ela não conseguiu lidar com isso. E ela exigiu a expulsão de Agar e Ismael. E mesmo Abraão relutando com relação a isso, um ato que hoje nos parece desumano, né? Mas Sara não suportou. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a mãe que não sofre e que mesmo se revolta quando vê seu filho ser humilhado, ser ridicularizado, ser alvo de zombaria de outros? Qual mãe? Qual de nós, mães, pode julgar Sara? Seria isso padecer no paraíso? Sofrer, vendo seu filho, muitas vezes, sendo alvo de zombaria de um amiguinho, de um colega de escola? Um filho tão amado, que você criou com tanto cuidado, com tanto carinho. Mas o tempo passou. Isaac cresceu. E aí eu quero olhar um pouquinho para Rebeca. Quem é Rebeca, né? Rebeca foi uma mãe que também era considerada estéril, mas ela engravidou e ela foi mãe de gêmeos. Foi mãe de Esaú e Jacó. E ela era uma mãe muito presente na vida dos filhos. Tão presente que ela acaba interferindo diretamente no curso
da história deles. Ela casou-se por conta de um casamento arranjado. Ela, como era costume da época, não teve aquele processo de namoro, noivado, casamento. Ela simplesmente foi escolhida para ser esposa de Isaac. Inclusive, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque antes dela ir embora para desposar Isaac, foi dado a ela, inclusive, a possibilidade dela decidir se ela queria ir ou não. Ela decidiu ir, ela foi obediente. E, por uma bênção divina, quando eles se conheceram, eles se apaixonaram. E de tantas demonstrações de amor que a Bíblia fala que Isaac amava muito Rebeca, lá em Gênesis 25 e 21, capítulo 25, versículo 21, diz que ele sofria muito com o sofrimento dela por não conseguir ser mãe. E ele orou por ela. Achei tão lindo isso, né? O marido orando para que a esposa pudesse ser mãe. E Deus ouviu as orações de Isaac, e a partir dali, então, ela ficou grávida e deu à luz, né, aos gêmeos. O primogênito era Esaú, e logo em seguida nasceu Jacó. E os relatos bíblicos dizem que lá dentro da barriga dela, eles já mostravam que tinha briga ali, né? Briga entre irmãos, imagina, né? E eu, analisando depois, né, o percurso da vida deles, me parece que Esaú ele era mais imediatista, ele queria resolver as coisas rapidinho. E o Jacó já tinha uma visão assim mais a longo prazo. Então, ocorre que, um certo dia, Esaú chega cansado e faminto, né, da caça, e ele sente o cheiro da comida gostosa que Jacó preparou. E aí ele pede um prato. Mas, assim como um bom irmão, o Jacó só aceita alimentar ele se, em troca, ele desse o direito de primogenitura que ele tinha, por ser o filho mais velho, né? O que era o direito de primogenitura, né? Era o costume da época, segundo o qual o irmão mais velho ele tornava-se o herdeiro principal da família, ele recebia mais bens, e ele recebia também o direito de ser o chefe social e espiritual da família quando o patriarca morresse. Bom, Esaú aceitou abrir mão do seu direito de primogenitura em favor de Jacó, mas ainda faltava que Isaac desse a bênção para que isso se consolidasse. Acontece que tinha uma situação nessa família de divisão. Em Gênesis 25, o versículo 28, diz assim, olha, Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Ou seja, ambos os pais tinham os seus preferidos, os seus prediletos. Mas, seguindo, a gente vê que Rebeca, ela trama para que Isaac seja enganado e abençoe Jacó, pensando estar abençoando Esaú. Ela, inclusive, ela usa de uma persuasão, ela convence o Jacó a fazer essa trama. E aí o Jacó até ele diz, né, que podiam acontecer consequências, que ele podia ser amaldiçoado. E ela diz, bom, que essa maldição recaia sobre mim. E isso trouxe consequências, né? Uma delas foi o afastamento e a inimizade entre os irmãos. Jacó teve que fugir por causa disso. Ele precisou trabalhar duro e de graça para o sogro dele, esperando até que ele pudesse desposar a mulher que ele amava. Quando terminou o primeiro contrato, ele acabou sendo enganado e casou com a irmã da mulher que ele amava, e não com a mulher que ele amava. E teve que trabalhar de novo o dobro do tempo, né, para conseguir finalmente concretizar o seu desejo, né, de se casar com quem ele realmente queria. Ele passou por muitas mazelas até ele se reconciliar novamente com o seu irmão. E ele travou uma verdadeira luta com Deus. Mas, finalmente, ele se rendeu a Deus.
E Deus fez se cumprir em Jacó a sua vontade, embora todos os erros cometidos por ele, por seu irmão e por sua mãe. Ele enganou o pai, mas o irmão, por outro lado, abriu mão da primogenitura, aceitou aquela primeira oferta em troca da comida, e a mãe, por incentivar o filho a enganar o pai, e fez toda uma troca de identidade ali, né? Bom, essa história ela é bem longa e ela é cheia de outras nuances que vocês podem ler lá em Gênesis, mas o que eu gostaria de trazer são algumas lições que eu aprendi com Rebeca. Primeiro, o fato de Rebeca ter induzido o filho ao erro fez com que ela assumisse a responsabilidade disso. Em Gênesis 27, 12 e 13, a gente vê, né, que ela foi questionada por Jacó sobre a possibilidade de ser amaldiçoado, e ela toma para si essa maldição. E aí eu pergunto, quantas vezes nós podemos ser levadas por um amor meio torto a fazer coisas pelos filhos, a tomar decisões por eles, a buscar favorecê-los a qualquer preço e ainda assumir a responsabilidade pela situação que se cria. E o quanto isso pode ser danoso. A Rebeca ela acabou afastada do filho, que ela tanto amava, porque ele teve que fugir, e ela nunca mais voltou a ver esse filho, porque ela morreu antes. E era o filho predileto dela. Ela teve que conviver com a saudade de Jacó. Provavelmente ela teve que conviver com o ressentimento de Esaú para com ela. E você consegue se colocar no lugar dessa mãe, sem julgá-la? A outra mensagem que eu aprendo dessa relação familiar, em especial materna, é que não importa o quanto nós erremos com os nossos filhos. E nós erramos, e nós vamos errar. Mas se nossos filhos buscarem a Deus, como Jacó buscou, Deus vai cuidar deles. Não significa que Deus vai livrá-los das consequências dos seus erros. Jacó, por exemplo, ele teve, né, que abandonar sua casa, ele teve que trabalhar muitos anos de graça, ele teve que esperar muitos anos para poder desposar a mulher que ele realmente amava. Ele teve que conviver com o peso de ter enganado o pai e o irmão, até acontecer dele se reconciliar com o irmão. Mas eles se reconciliaram. Isso é uma boa notícia. Mas ainda assim, Deus cuidou dele. Deus fez ele prosperar, protegeu a sua vida e fez uma grande nação a partir dele. Nossos filhos, nas mãos de Deus, serão aquilo que Deus preparou para que sejam. Mesmo que nós, como mães, tenhamos falhado em muitas coisas. E isso é um grande consolo. É um alento. Bom, falamos de Sara, falamos de Rebeca, vamos falar um pouquinho de Ana. A história de Ana está lá em 1 Samuel. Ela tinha um desejo imenso de ser mãe, e ela também era considerada estéril. Mas o desejo dela era tão grande de ser mãe, que ela, paradoxalmente, né, contrariamente, né, ela prometeu abrir mão do próprio filho se Deus lhe concedesse a graça de tê-lo. Você já orou abrindo mão do seu filho? Uma oração de entrega a Deus. Uma oração muito dolorosa. Quem já fez, sabe? Ana prometeu seu filho, e assim nasceu Samuel, que foi dedicado para servir ao Senhor. E muito cedo ele deixou a sua casa e deixou a barra da saia da mãe e foi morar no templo.
E o que dizer do momento que os filhos saem de casa? É um misto de sentimentos para os pais, sobretudo para nós mães. Por isso que eles falam, né, deixar a barra da saia da mãe, porque a mãe é mais apegada, né? E a gente experimenta um misto, né, de sentimentos. Porque, na verdade, eu acho que, na verdade, nós todas devíamos fazer a oração de Ana. Porque os nossos filhos não nos pertencem. Eles nascem de nós, eles são alimentados e cuidados por nós, especialmente nos primeiros anos. A gente é a vida deles. Mas eles não são para nós. A quem nós temos dedicado os nossos filhos? Porque é certo que eles não ficarão conosco. Qual tem sido a nossa oração para a vida deles? E você, mãe de filhos pequenos, de filhos que ainda nem nasceram, já pensou sobre isso? Por último, saindo agora do Velho Testamento, eu gostaria de olhar para uma mãe do Novo Testamento. Talvez a mãe mais lembrada, né, das religiões cristãs, Maria. Maria, diferente das mães mencionadas até aqui, ela não era estéril, ela não era de idade avançada e nem casada ela era quando recebeu a notícia de que seria mãe. Já se imaginaram nessa situação? Porque se naquela época não conseguir gerar um filho era algo mal visto pela sociedade, engravidar sem ter um casamento consumado também era algo muito, mas muito sério. Como fica o coração de uma mulher ao saber que será mãe, quando isso não está nos seus planos? Aliás, no caso de Maria, sem chances científicas para isso, visto que nunca havia estado intimamente com um homem. Quem iria acreditar nela? Quantas vezes uma mulher fica pensando, e agora? Como vai ser? O que vai acontecer? Estou grávida. Estou esperando um filho. A Bíblia diz lá em Lucas 1, 29 a 38, que Maria reagiu em 3 etapas. Pelo menos foram 3 etapas que eu enxerguei. Primeiro, ela se assustou. Afinal, não é todo dia que um anjo aparece para alguém. Muito menos com uma notícia dessas, né? Normal que ela tenha se assustado, eu também. Depois ela questionou. Mas, afinal, ela era virgem. Como? E depois ela aceitou. E se colocou submissa, porque ela confiava em Deus. E quando ela visitou a sua prima Isabel, também grávida, ela disse sobre o fato: meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Maria reconhece Deus aqui como seu Salvador e se coloca na condição de serva. Portanto, ela reconhece Deus como seu Senhor e seu Salvador. E eu vejo Maria como uma mulher muito forte. Ela aceitou a condição desafiadora de ser mãe, mesmo sem saber como o seu futuro marido reagiria, por exemplo. Ela pariu o seu filho em condições extremamente humildes. Todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. Não tinha hospital, não tinha médico, não tinha doula, que agora, né, existe, não tinha parteira. E ela criou Jesus nos princípios da fé. E você pode pensar, bom, mas o seu filho era Jesus.
Mas Maria não conhecia toda a história como a gente conhece hoje. Ela estava vivendo tudo aquilo naquele momento. Cada dia era um dia novo para ela. Ela foi protagonista. O caminho foi trilhado por ela. E o futuro no qual estamos hoje era um mistério para ela. E o seu filho também dava trabalho. Dava trabalho, dava preocupação, como qualquer filho. Por exemplo, uma vez ele ficou desaparecido por mais de um dia. Tinha 12 anos. Como será que ficou o coração de Maria quando ela percebeu que o seu filho tinha sumido na multidão numa outra cidade? Quem passou por uma situação semelhante sabe. A gente tem um filho que some das nossas vistas, no meio de uma multidão, por 10 minutos que seja, a gente sai do prumo. Bom, depois ela encontra ele conversando no templo, de uma forma, né, tranquila, e tão inteligente, e tão maduro, que eu fico imaginando os sentimentos de Maria. Primeiro, ela deve ter sentido um alívio tremendo, de ver que estava tudo bem. Depois, eu me identificando com ela, sentiria uma brabeza danada. Que, afinal de contas, que susto, né? Que susto. E depois, uma admiração tão grande, né, por ver seu filho adolescente discutindo assuntos teológicos entre adultos, com tanta segurança. E a Bíblia diz que Maria via, ouvia e guardava tudo em seu coração. Quantas vezes só o que nos resta fazer diante das atitudes dos nossos filhos é guardar tudo no nosso coração? Sentimentos, pressentimentos, aflições que a gente só divide com Deus. E olhando para o momento mais doloroso que Maria viveu junto a seu filho, o momento de presenciar a sua morte na cruz, um detalhe me chamou a atenção. Lá em João 19, de 25 a 27, a gente percebe o cuidado de Jesus quando ele olha para ela e diz que agora ela será mãe de João. Não especifica o nome dele, mas tradicionalmente se imagina que, quando ele se refere ao discípulo amado, seria João. E ele olha para João e diz que ele passa a ser filho de Maria. E aí eu vejo nesse fato que a maternidade, ela encerra muito mais do que o gerar. Ou que gerar um filho no ventre é apenas uma parte da maternidade. Mas, para além disso, ser mãe é cuidar, é assumir-se como mãe, independentemente do filho ser gerado em si. Ali, naquele momento, aos pés da cruz, se estabelecia uma relação de cuidado mútuo, visto que Maria foi morar com João e ficou sob os cuidados dele. E aí, a gente sabe, né, que vai ter um tempo que os filhos passam a cuidar dos pais. Mas o fato, e eu vejo isso porque eu tenho uma mãe já idosa e eu estou já cuidando dela, mas eu vejo que mãe nunca para de cuidar. Mesmo que os filhos sejam adultos, e mesmo que esse cuidado esteja só na cabeça dessa mãe, e no coração dessa mãe, e nas orações dessa mãe, os filhos ficam sempre, a vida toda, no nosso pensamento, no nosso cuidado, na nossa preocupação. E, em suma, então, gente, hoje um dia dedicado a celebrar a maternidade, nós reconhecemos, né, que ser mãe é uma dádiva. Embora eu tenha falado aqui de muitas coisas chocantes, mas é que eu não acredito numa visão romântica da maternidade. Mas eu acredito que Deus nos oportuniza, através da maternidade, uma forma mais profunda de viver a semelhança com Ele.
Lá em Gênesis 1:27 está escrito que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E esse milagre da criação, ele brota do ventre feminino. Isso é semelhança com Deus. Como mães, nós aprendemos a nos doar sem esperar recompensa. O que recompensa você espera quando teu filho chora à noite e você corre lá para cuidar dele? Que recompensa você espera de trocar a fralda suja? Uma fralda limpa que vai ficar suja de novo daqui a pouco? A gente aprende a negar nossas próprias necessidades em favor do bem-estar dos nossos filhos. Nós aprendemos a perdoar 70 vezes 7 e quantas vezes for preciso. Nós aprendemos a pedir perdão. Talvez 70 vezes 7 também. E nós, com certeza, daríamos a vida pelos nossos filhos também. Isso é semelhança com o nosso Criador. Mas eu não creio que Deus escolheu as mulheres para gerarem vidas por considerá-las especiais. Não creio nisso mesmo. Me desculpem as feministas, mas não creio. Porque eu acho que diante de Deus todos somos iguais. Ninguém é mais especial do que ninguém. Eu acho que Ele escolheu a mulher porque Ele escolheu, por vontade livre e soberana dEle. Mas eu creio que essa escolha acaba nos tornando especiais na medida em que nos permite que nós nos aperfeiçoemos, que a gente permite que Deus nos lapide, que isso aumenta a nossa dependência e fé nele. E então ele nos dá a oportunidade de, assim como Maria, dizer, como está escrito lá em Lucas 1, 46, 47, 49. Eu pulei o 48. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Graças a Deus pelas mães. E que Deus nos dê muita sabedoria, muita força, muita gratidão, muita fé, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer. E que a gente possa ser muito grata a Ele, porque realmente é uma dádiva. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido um dia bem bom com os filhos de vocês. E que Deus continue abençoando a todos. Boa noite.